E dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos estudar o capítulo A Beneficência. É um capítulo muito interessante, e para que nós comecemos, né, a traçar alguma linha de pensamento a respeito do capítulo, eu gostaria de trazer, ipsis verbis, a uma parte do capítulo. Eu gostaria de ler essa parte, para que nós possamos caminhar a partir dessas letras de Joana tão importantes para a reflexão dessa ciência do bem servir, né, que segundo ela é a beneficência. Na minha versão de livro, né, eu estou no último parágrafo da página 120, que é essa edição aqui do meu livro, né? Eu queria trazer aqui para vocês esses comentários dela, que ela traz aqui, ó. Os jovens que ontem, sem objetivos essenciais para a vida, se atiraram treslocados em fugas coletivas, abandonando as imposições castradoras das religiões e da sociedade servil aos interesses mais hediondos, dos quais sacava valiosa remuneração, deixaram-se vencer pelo autoabandono, buscando iluminação como transferência de metas existenciais. Incompreensível fenômeno reagente à escatologia do homem-deus, indiferente aos seus problemas, às suas aspirações, que se não submetiam aos escorchantes padrões da intolerância nem do puritanismo. Fracassada a rebelião, e retornando aos lares enfraquecidos e tristes, a sua frustração deu lugar a uma nova mentalidade, ansiosa e insegura, que vem deixando devorar pelo consumismo e alucinar pela propaganda fragmentada dos grandes veículos da informática. Vou parar aqui para que possamos meditar a respeito dessa leitura, mas ela fala de uma mente jovem, né, uma mente jovem ansiosa e insegura, que perdeu conexão com a sua realidade afetiva em razão da decepção com a proposta religiosa do passado, uma proposta religiosa que não foi capaz de sustentar e dar um direcionamento psíquico à mente jovem que se desenvolvia, e que, não se identificando com esse pensamento, foi buscar, através de rebeliões e de transformações também sem sentido, porque de uma alma perdida, os devaneios levam também a sentimentos sem sentido, se encheram de frustração e, buscando amparo, né, nessa cultura de hoje, né, a cultura da tecnologia, houve uma deterioração da função afetiva, patologizando e perdendo o contato com a realidade espiritual da criatura. Isso é muito importante, porque a Joana de Ângeles, ela vem dizer que a beneficência é uma ponte necessária para a reconexão do ego com o self, para reconectar o eu, né, no nível de consciência egóica, com o eu superior, com a sua realidade divina. É justamente através do exercício do bem-servir, dessa beneficência, que a criatura humana, em termos de uma psicologia profunda, vai se reconectar para apaziguar as suas inseguranças, as suas ansiedades, saindo de estados patológicos da alma, para encontrar uma serenidade de vida numa excelência do bem-servir. Porque a beneficência é uma ciência do servir, uma psicologia do servir, que através desse serviço há um exercício da função afetiva, que ao mesmo tempo que desenvolve uma afetividade na direção de uma psicologia mais amadurecida, ela também é um processo de plenitude, alcance de uma plenitude, um processo de cura interior,
que a criatura humana, através desse exercício, vai conquistar. Nós temos, né, a máxima dentro do Espiritismo trazida pelos Espíritos, através da organização santa de Allan Kardec, no qual é colocado que fora da caridade não há salvação, né? Ou seja, fora do serviço, do olhar ao outro, mas também do olhar para consigo, do olhar caridoso para com as próprias faltas, né? Em harmonia dessa realidade pairando acima desse processo de culpa, o indivíduo comece a fazer um exercício afetivo de sair da própria realidade do ego e começar a se conectar com essa ciência universal que é servir. Então, muitas vezes, a caridade, ela não é necessariamente somente importante porque ela vai estender uma mão com um pão para quem está passando fome, ou porque vai levar um casaco porque quem está passando frio, ou porque vai levar uma palavra para quem precisa de consolo. Mas para aquele que exerce essa função do servir, é um treino afetivo para uma afetividade que ainda nós não alcançamos, e que vai conduzir o indivíduo a uma conexão com a sua essência profunda. A Joana vai dizer aqui, ó, que a beneficência é uma ponte que conecta o ego à sua origem espiritual, ou seja, faz sua conexão com o self. Ela traz esse posicionamento em um contraponto com o que ela acabou de escrever e o que eu acabei de ler. Porque o investimento de libido, de energia de vida, nessa realidade espiritual, nessa realidade material, perdão, da forma como nós nos encontramos hoje, ela gera um efeito psicológico em nós. Ela vai gerar um ressecamento das funções afetivas, ela vai gerar uma anestesia, ela vai gerar, quando não um ressecamento, quando não uma anestesia em relação a essa realidade sofrida que nos cerca, que é uma realidade que engloba todos nós em qualquer momento da vida. Ela também pode levar o indivíduo a estados ou de exaltação extrema, né, uma exaltação no sentido de uma empolgação, de uma busca de uma felicidade ou de uma alegria que se encontra em excesso, porque é uma alegria mais de catarse, de empolgação, que ela gera uma satisfação momentânea, mas ela não gera plenitude, ou seja, tem um ressecamento, uma anestesia, ou uma empolgação, uma alegria que está em excesso, que está beirando ao patológico, ou uma relação tediosa com a vida, e que todo esse espectro afetivo, desse afastamento da beneficência, vão gerar as psicopatologias, em especial a depressão, o transtorno bipolar, porque são relações com excessos que não geram plenitude, que não fazem síntese na alma. Então, a Joana vem dizer que o investimento de libido nessa realidade cultural, nessa realidade que nos cerca, tecnológica, das redes sociais, e o sentido não é que tu vai deixar de usar, ou que nós vamos deixar de usar essas ferramentas, mas é o sentido que tem para nós. E compreender também a perversidade que está por trás desses mecanismos da informática, que podem gerar sérios condicionamentos na criatura humana, compulsões, perturbações de natureza afetiva, que devem ser observados, porque muitas vezes existe uma psicologia que é usada de maneira perversa para gerar condicionamentos para a criatura humana ficar presa a essa realidade do mundo da informática, né, do mundo da rede social, do mundo da tecnologia, e isso vai gerar uma deterioração das funções psicológicas, em especial da afetividade, que é o oposto do movimento da beneficência. Ela diz que a mente jovem que nasce nessa cultura, né, que se afasta dessa realidade, ela perde a conexão com a sua fonte espiritual, com a sua realidade, porque a fonte espiritual é a nossa realidade. E à medida que isso vai acontecendo, nós vemos uma mentalidade se desenvolvendo em total decepção com experiência religiosa, porque pinta uma beneficência totalmente idealizada, que só uma criatura santa pode praticar, e uma criatura santa inalcançável.
É uma criatura santa que não é real, que não é humana, que não pode ser vivida. É uma beneficência que somente é alcançada em termos de vida prática, que ela nunca se objetifica, ela nunca se torna uma vivência real, ela nunca se torna uma experiência afetiva, o que decepciona aquele que busca ela através dessa experiência religiosa. Então, o indivíduo faz uma adesão a uma persona cultural, né, a uma experiência cultural, que vai fazer frente a essa realidade afetiva de uma secura, de uma exaltação, de uma alegria de catarse, uma alegria momentânea, para escapar do tédio, porque essa alegria já é uma compensação, o mecanismo de polarização de grupos, de revoltas nesse sentido, né? Ou a partir do momento que há esse ressecamento, há um afastamento dessa realidade do servir, ou seja, porque servir nada mais é do que se tornar fonte, ou seja, um canal de atravessamento da energia divina, né, que ultrapassa a realidade do ego, ela faz uma função transcendente e que afasta o indivíduo desses estados sombrios afetivos que vão levar ele a fazer as psicopatologias. Porque à medida que o indivíduo serve, ele se torna um canal e ele é nutrido pela energia divina e ele se desidentifica do aspecto cultural de uma persona, né, dessa persona, ou da persona religiosa, ou dessa persona, desse espírito da época que nos circunda no momento, né, da valorização de uma extroversão, da valorização do físico em excesso, da valorização da finança, da alegria, da experiência. A gente costuma falar assim de fazer memórias felizes, mas ao mesmo tempo que a necessidade de fazer memórias felizes, esquecido de que fazer memórias felizes passam por momentos de sacrifício, por momentos de atrito com a vida, por momentos de dores, e fica um ego fragilizado que não consegue ter uma fala a partir da realidade egóica e atuar nesse mundo, abrindo mão dessa realidade egóica para se conectar de maneira humanizada com o outro e, a partir disso, exercer um treino afetivo que lhe conecta com a sua energia divina, com o seu potencial divino. Então fica uma cultura patologizada, né? Uma vida patologizada, né? Uma vida sem conexão, que perde a ponte. E ela fala que para que eu possa exercer essa ciência do servir ao outro, que servir é alcançar um nível de excelência afetiva no qual o indivíduo tem uma experiência de saúde física e mental, no qual ele experimenta uma plenitude interna, que já é um estado que se instala e que não necessita dessa troca egóica com o externo, né? Ele não vai precisar dessa troca egóica com o externo. Ela diz que parte do exercício dessa ciência passa por um anonimato. É um serviço que transcende a consciência egóica. É um servir que vai além do processo egóico infantil e que se caracteriza muito mais, né, se afastando dessa exaltação de uma persona ou religiosa ou de uma persona heróica que vai ajudar e que quer um aplauso ali ou que quer de uma gratificação que fica no nível do ego, né? É uma gratificação de um ego identificado com o papel social e que é também uma gratificação que foge da ciência da beneficência, porque é também de catarse, ela não gera plenitude. Se eu sou gratificado através do exercício dos meus atos, de beneficiar as pessoas, no qual eu vou buscar essa satisfação egóica, ou do elogio, do agradecimento, da troca, da necessidade dessa satisfação mais egotista, que precisa de uma exaltação, que precisa desse reconhecimento, o indivíduo então vai se colocar mais distante dessa ciência do servir, porque ele vai estar exaltando uma função psíquica transitória e vira mais uma vez um sentimento de catarse, que é um sentimento que você, como um tiro, como um raio, que ocorre e acaba. Ele não faz consciência. A beneficência, ela faz consciência, ela faz conexão com Deus, ela faz ampliação de consciência.
Quando eu faço um ato e espero, de alguma forma, por algum mecanismo patológico inconsciente meu, a exaltação de um externo, eu não faço consciência, eu fico preso em complexos, não há ampliação da consciência, eu não faço ponte com minha realidade do self ou com minha origem espiritual. E fica um sentimento de felicidade, de catarse rápida, é como um gozo rápido. Isso não gera plenitude, não faz consciência, não faz felicidade real, porque à medida do momento que eu sirvo e não tenho esse agrado, eu estou insatisfeito, eu estou desnutrido internamente, eu não estou em paz comigo, eu não estou em conexão com a minha realidade interior e, acima de tudo, não estou em conexão com Deus. Então, ela vai dizer que essa ciência do servir, ela planifica-se em Deus e conecta o homem à sua essência superior. Desinvestir a libido, né, na prática da caridade ou da ciência do servir, do retorno social, do externo, conecta o homem com essa excelência do servir, conecta o indivíduo, a criatura humana. Então, o indivíduo entra em um estado de humanista, ou seja, no sentido de respeito ao outro, de cuidado ao outro, de acolhimento do outro. Esse humanismo se torna um humanitarismo, ou seja, um amparo de caridade ao outro, né, uma solidariedade ao outro, nesse sentido. Né? Ele vai colocar, vai dar uma solidariedade ao outro. E à medida que isso se faz em um anonimato, né, um anonimato no sentido de ter um símbolo, né, esse símbolo de Jesus na frente, né, ou a imagem de uma proposta religiosa na frente, no qual eu vivo aquilo através de mim, aí eu vivo essa beneficência fora dessa consciência egóica, fazendo uma conexão profunda com a minha realidade espiritual. Então, essa é a proposta do bem servir, né? É tanto que Jesus traz: tem cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, ocultando com sabedoria, na naturalidade, os momentos de beneficência e de amor que sejam ofertados em relação a quem sofre, para que tu escapes dessas demandas energéticas. Quando eu digo tu, digo eu e todos aqueles que estão no exercício dessa virtude ainda em nós, para que escape dessas armadilhas sedutoras do ego de produzirem sentimentos rápidos, ligeiros, que não vão fazer consciência nem gerar plenitude para o alcance de uma realidade superior de alma. À medida que eu saio para o anonimato, eu exatamente reconfiguro ou atualizo a relação ego-self, no sentido de que o self, anonimamente, abriu espaço da sua grandeza, dando lugar à consciência egóica, para que a encarnação e a existência acontecesse como ela é. O self precisou ir para os bastidores, em anonimato, deixando o ego na frente, para fazer desse ego um servo desse self, fazendo o Deus interior acontecer. E a beneficência, ela reflete exatamente essa relação ego-self consciente, na qual eu saio da minha concha de personalidade e em anonimato sirvo nesse processo sem buscar exaltação, reproduzindo a psicologia divina da minha natureza em essência, na qual a minha totalidade vai para os bastidores para dar lugar a uma consciência egóica que, identificada com a sua função superior, vai se fazer servo dessa função superior para reproduzir essa natureza que gera plenitude interior, se afastando de sentimentos relâmpagos, de sentimentos de exaltação, de catarse, de tédio, que não fazem consciência, de depressão, de ansiedade, de angústia. Eu experimento uma sensação de plenitude porque eu me identifico com a natureza divina. E qual é a natureza divina em mim? É a minha estrutura e a minha anatomia, no qual o self nos bastidores rege a minha vida egóica, na qual essa vida egóica se apresenta como servo de mim mesmo na minha totalidade, e nessa configuração eu atualizo o meu sentimento de vida interior, me relacionando com as criaturas através da ciência do bem servir.